E aí, eu já quero trazer uma palhinha, na verdade, de uma das várias estratégias que você pode utilizar para reduzir imposto. Que estratégia é essa? É você comprar ETFs na Irlanda. Os ETFs na Irlanda, eles têm uma vantagem, porque os Estados Unidos e a Irlanda têm um acordo entre eles que faz com que o dividendo que o ETF receba, o ETF estando na Irlanda, seja taxado menos. Como assim? Nos Estados Unidos, se você for um não residente dos Estados Unidos, toda vez que você receber um dividendo, você já corta na cabeça 30% esse valor. Então, se você ia receber €1, você deixa de receber esse €1 e passa a receber 70 centavos. 30 é o imposto que vai direto para o governo. No caso da Irlanda, os ETFs da Irlanda em específico, quando você recebe esse imposto, você não paga mais os 30%. Ele diminui para 15%. Então, se você ia receber €1, você vai passar a receber 85 centavos de euro, enquanto que o outro era 70 centavos. Então, você ganhou 15 centavos, você reduziu o imposto, que obviamente no longo prazo acaba tendo bastante peso. Isso acontece justamente porque existe um acordo entre os Estados Unidos e a Irlanda, feito eu expliquei, que reduz o imposto que é cobrado na fonte. Ao receber esse dividendo, o ETF vai reinvestir nunca chega a entrar na conta do investidor e, portanto, não houve um fato gerador de imposto, você não precisa nem declarar. E eu já vou exemplificar isso porque teve uma pergunta em relação a ETFs de acumulação versus ETFs de distribuição. Eu já vou explicar isso mais para frente. Mas o grande ponto é, se você tiver um ETF de acumulação na Irlanda, não de distribuição, um de acumulação, esse imposto nunca vem para você e você só vai precisar pagar e declarar esse imposto lá na frente, quando você for sacar o seu dinheiro. Combinado? Quando você for vender o ETF para sacar o dinheiro. Então vamos lá, vamos dar sequência. Já já eu volto no ponto do que é ETF de acumulação versus o ETF de distribuição. Vamos falar agora, fazer uma comparação entre os impostos no Brasil versus os impostos na Irlanda, tá? Naquela pegada de o imposto no Brasil é muito maior do que no mundo. E não é bem assim. Porque nos investimentos, por exemplo, lá na Irlanda, se você tiver um ganho de capital, que eles chamam de Capital Gain Tax, né, o CGT, você paga 33% do seu ganho. Tá? Então, enquanto aqui no Brasil Day Trade é 20% e Swing Trade é 15%, lá é 33%, é mais do que o dobro para quem faz Swing Trade. Dividendo soma junto com o seu salário, né? E isso faz com que você pague o imposto sobre salário lá. Então, se você é uma pessoa que trabalha na Irlanda e ganha, vamos supor, 30 mil euros, você vai pagar um imposto sobre o seu salário, certo? Em cima de 30 mil. Vamos supor que essa pessoa receba mais 10 de dividendos. Então, ela deixa de pagar imposto sobre 30, ela passa a pagar imposto sobre 40. Eles consideram tudo como salário. E como é que funciona o imposto de renda lá na Irlanda? Tem duas tabelas, né? O Pay As You Earn e o USC. O Pay As You Earn é como se fosse nosso pay, é como se fosse o nosso imposto de renda, enquanto que o USC, é o Universal Social Charge, é como se fosse uma taxa extra que é cobrada ou aleatória, que criaram por conta de uma crise bancária que aconteceu uns anos atrás. Fato é, a taxa ela varia de 0 para quem recebe até 13 mil euros, até 48% para quem recebe acima de 70 mil e 44 euros. Ou seja, enquanto no Brasil os dividendos são todos isentos, lá você pode chegar a perder quase 50% de tudo que você ganha por conta dos impostos. E se você usar a estratégia dos ETFs, que eu acabei de mencionar aqui para vocês, muita gente fica, ETF, compra ETF, ETF. Para quem está na Irlanda não é muita vantagem, porque a cada 8 anos eles vão abater 41% dos seus impostos, do seu lucro, por conta dos seus ETFs. Você precisa declarar e pagar a cada 8 anos, mesmo que você não tenha vendido. Então, no caso da Irlanda, eles têm esse ganho de capital não realizado, muito parecido com o Come Cotas, só que enquanto o Come Cotas é anual, todo ano você tem que pagar. No caso deles, os ETFs precisam pagar a cada 8 anos. 41%. Então, a gente no Brasil está falando de imposto, o maior imposto que a gente falou aqui foi 22,5%. Uma tabela regressiva lá do imposto para a renda fixa. E 35% para uma previdência privada, se você escolher o modelo que paga, né, no regressivo. Se você for para o progressivo, nem entra esses 35%. Então, aqui a gente está falando de 33% sobre qualquer ganho de capital,
48% para quem qualquer ganho de dividendo e 41% para qualquer ETF. Então, o imposto na Europa, eu trouxe Irlanda como um exemplo, porque eu sou consultor de investimento no Brasil e lá, né, a minha licença é lá. O imposto na Europa é infinitamente mais alto sobre o investimento do que é no Brasil. É que aqui no Brasil, trazendo a câmera para mim, aqui no Brasil a gente paga muito imposto sobre consumo e pouquíssimo imposto sobre investimento, sobre renda. Lá eles cobram muito imposto sobre renda e pouquíssimo sobre consumo. O que economicamente, a gente saindo agora da parte de imposto, saindo da parte de finanças, a gente vai entrar em economia, é muito melhor para a economia se desenvolver. Um dos fatores que o IVA vai ajudar é justamente nisso. A tendência, o ideal é que comece a cobrar imposto sobre dividendos, comece a cobrar mais imposto sobre os investimentos e reduza a carga tributária das empresas para fazer uma compensação, porque isso vai fazer o país crescer muito mais, ou pelo menos essa é a ideia, a teoria econômica aqui que deu certo em todos os países. Talvez o Brasil seja diferentão, né? Não vou bater o martelo aqui. Mas, enfim, o imposto na Europa é infinitamente mais alto do que o imposto no Brasil. Ao contrário do que a grandíssima maioria das pessoas dizem, né? Você vai ver toda hora dizendo, não é bem assim, tá? Tem impostos maiores e tem impostos menores, a depender aí do consumo e renda. Combinado? Vamos seguir aqui adiante, porque a próxima parte aqui é falando sobre ETFs de distribuição versus ETFs de acumulação. Durante a nossa aula de hoje, eu mencionei várias vezes ETF. ETF de renda fixa no Brasil, ETF de renda fixa no exterior, que fica dentro do grupo de exterior em geral, ETF de renda variável no Brasil, ETF de renda variável no exterior, que também está junto com o ETF de renda fixa no exterior, porque é a mesma regra. Cada ETF tem algumas particularidades, mas existem ETFs que distribuem e que não distribuem os seus dividendos. Então, pensa o seguinte, o que é um ETF? Um ETF é uma cesta de ativos. Deixa eu trazer a câmera para mim. O ETF é uma cesta de ativos, tá? Tem várias coisas ali dentro, vários itens, como se fosse uma caixa de chocolate. Cada chocolate é uma ação, uma empresa que você tem ali, se for um ETF de ações, né? Mas pode ser ETF de outras coisas também. Cada chocolate é como se fosse um ativo, tá? Assim fica melhor, fica mais correto. Então você tem vários ativos ali dentro da sua carteira. E aqueles ativos, alguns deles podem pagar dividendos, porque podem ser que seja empresa. Então vamos supor que dentro de um ETF tem Vale. Vale pagou dividendo. Esse dividendo vai para o ETF. Ele recebe aquele dividendo. Aí ele tem duas opções. Opção número 1, ele vai distribuir esse dividendo. Então eu compro esse ETF, a Vale pagou para ele, aí ele vai distribuir para mim. Se ele fizer isso aqui no Brasil, eu pagaria 15% de imposto. Lá fora, aí é via Carnê-Leão, se for BDR. Se não for BDR, aí é 15% também, que é o investimento lá fora. Então tem um ETF, me pagou dividendo, distribuiu o dividendo para mim. A gente chama esse ETF de distribuição, tá? O dinheiro vem para mim, vem para a pessoa que comprou o ativo. Enquanto a gente também tem o de acumulação. O ETF recebeu esse dividendo e ao invés de distribuir para quem comprou, ele vai fazer o seguinte, ó, eu vou comprar a cesta de ativos aqui naquela proporção que eu já tinha determinado e manter esse dinheiro aqui dentro. Então esse dinheiro nunca foi para a pessoa, para o investidor. E qual é a grande vantagem disso? É que toda vez que você recebe os dividendos, seja aqui no Brasil ou seja fora do Brasil, você paga imposto. Então, como você paga imposto, parte daquele dinheiro vai para o governo. Quanto que, se você não tiver um de distribuição, se você tiver um de acumulação, ele fica dentro do ETF. Então ele nunca veio para você, você nunca pagou imposto sobre aquilo. E como você nunca pagou imposto, ele vai aumentando, né? Porque agora ele comprou o da Vale, aí depois vem o outro, ele compra também, vem o outro, ele compra também. Ele vai aumentando o tamanho, vai aumentando o tamanho. E aí, como ele vai aumentando a quantidade de cotas ali dentro, vai recebendo mais dividendo nos próximos anos. E aí vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Muito parecido com a carteira de dividendos, né? Se você compra, por exemplo, uma carteira onde você compra, sei lá, Vale, Banco Bradesco e Transmissão Paulista. 3 empresas que já tem na minha carteira. Quando a Vale paga dividendo, eu vou lá e recompro. Quando a Transmissão Paulista paga dividendo, eu vou lá e recompro. E aí, no próximo ano, como eu tenho mais cotas, eu recebo mais dividendo. Depois, mais dividendo. E assim vai crescendo a quantidade de dinheiro que tem dentro daquela carteira, porque eu vou ficando cada vez com mais dividendos. É a mesma ideia no ETF de distribuição. Você vai recebendo as distribuições ou você vai acumulando as distribuições, só que quando você recebe, você paga imposto, aqui você acumula 100%,
então você consegue crescer o seu patrimônio mais com um ETF de não distribuição, um ETF de acumulação.